Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Gaffa e a gente começa hoje uma grande série para fazer você saber tudinho mesmo sobre tempos verbais. Fechando hoje, claro, pelo mais simples dele, o Present Simple. Você também pode chamá-lo de Simple Present, você define, tudo bem? A pergunta é a seguinte, você sabe como usá-lo bem? Do you know how to use it well? Você sabe usar? Tem certeza? Fica comigo que você vai no final saber. Tá legal? E olha só, a programação que a gente vai ter para esse vídeo é qual? Primeiro, como usá-lo. Depois, as regrinhas para você pegar os verbos e saber como grafá-los corretamente, tá? O spelling dos verbos. Depois a gente tem expressões de tempo que são super apropriadas a quando se fala em tempo verbal. E por fim, os exemplos, uma vez que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, tá certo? Não sei se você concorda com isso, mas eu tenho certeza que isso é verdadeiro. Começamos então pedindo o seguinte, se você gostar desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like. Mas eu pediria o seguinte, faz o favor, dá um likezinho já agora, para você não esquecer no final, tudo bem? Outra coisa, se você não está no canal ainda, não é inscrito, por favor, inscreva-se, é de graça, simplesmente clica nessa caixinha vermelhinha que está aí embaixo, e também, depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho, clica lá no sininho para você receber atualizações de tudo que eu preparo, e não perder nenhum capítulo dessa série, tá bom? Se você estiver assistindo no Face, também dê o seu curtir e compartilhe, por favor, e se, principalmente isso agora, tiver qualquer tipo de dúvida ao final, tira diretamente comigo, tá? 48988358665 é o meu WhatsApp, você vai falar comigo, viva voz, tá? Ao vivo, de onde quer você esteja, a hora que você quiser, beleza? Quer mais informações a meu respeito? eduardogaffa.com.br, ok? Are you ready to go? Let's go! Começamos então. Como usar? A gente vai usar o Present Simple sempre que a gente quiser expressar uma ação que ocorre habitualmente ou por algum tempo ou por um tempão, não faz diferença, tá? E lembrando que quando se fala em ação, a gente está falando em verbos, tá legal? Então quando a gente quer dizer que uma coisa acontece naturalmente, habitualmente, ou por algum tempo, ou um tempo longo, certo? E a gente começa vendo o quê? Primeiro a gente tem que ver as pessoas, porque afinal de contas no inglês as pessoas têm um papel fundamental, elas têm de estar nas orações, tá? E eu sei que você já sabe isso aqui, decore, salteado, não tem problema. Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você, ele, ela, o animal, o objeto, né? Nós, vocês e eles, tudo certo. Mas a questão central está aqui nos verbos, ó. Que quando tiver um verbinho do lado desses pronomes, esse verbinho vai estar na sua forma básica, certo? A forma como ele veio ao mundo, sem a preposiçãozinha to. Então eu posso dizer, eu bebo, I drink, você ama, you love. Agora, cuidado que estamos falando de presente simples e se eu tiver o meu sujeito for ele, eu tenho que botar um Szinho no final do verbo, nós já vamos falar sobre isso na segunda parte aqui no spelling, então por isso, he eats. Se eu tiver aqui, ó, falar dela, que ela vai a algum lugar, she goes, na regrinha nós já vamos ver. Se eu tiver que falar que ó, a loja abre, it opens, ou que nós corremos, we run, ou que vocês estudam, you study, ou que eles viajam, they travel, ok? A gente segue então para mostrar o quê? Para mostrar agora como a gente faria com o verbo to be. Tudo bem? Então, olha só, não esquece, tá? Que o verbo to be também faz parte do Present Simple. Pois é, esse que é o papo, tá? Porque se você perceber e lembrar que quando você fala o que você é ou como você está, isso é Present Simple. Então, por isso, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, são também Present Simple. Talvez essa seja a grande novidade e, ao mesmo tempo, a grande coisa que você já sabe. Pois é, nós vamos explorar isso a partir de agora, falando um pouco mais nesse segundo momento sobre como a gente vai grafar e escrever as palavrinhas, os verbinhos, né, que é o que nos interessa, no Present Simple, beleza? Agora a gente começa a falar sobre como então a gente vai grafar esses verbos na terceira pessoa do singular, bem simplinho também. A maioria dos verbos a gente vai colocar um Szinho apenas. Tá aqui o exemplo, speak passa para speaks, work passa para works e get passa para gets. Nada demais aqui, tudo bem? Talvez agora você possa então ter um pouquinho mais de que usar a memória, porque quando os verbos terminam em S, SH, CH ou X, a gente adiciona um ES no finalzinho dele. Por isso que a gente vê o finish terminado em finishes, watch, watches, and kiss, and kisses. Sempre quando o meu sujeito for a terceira pessoa do singular. He, she ou it. Beleza? Tudo bem. Então tá. Agora a gente passa para um outro tipo, que é quando os verbinhos terminam em Y. Porque daí é o seguinte, ó. Quando eles terminam, quando os verbos terminam em uma consoante mais um Y, a gente coloca um IES e cai fora aquele Y.
Por essa razão, study passa para studies e fly passa para flies. Sugestão que eu dou para você, guarda esse verbo que é super comum aqui, para você poder comparar quando a gente chega aqui embaixo. Você já vai entender. Verbos quando terminam em vogal mais o Y, a gente simplesmente bota o S. Por isso que play passa para plays e buy passa para buys. Então, se você tem como referência na cabecinha o verbo study e sabe que ele é grafado assim, e veja, ó, a consoante antes do Y, você também tem muito esse verbo aqui na sua cabeça, que é o verbo play, um verbo super comum, que tem aqui uma vogalzinha e o Y, então você só colocou o S. E assim você, simplesmente para matar essa regrinha aqui, você tem duas palavras de referência na cabecinha e ponto. Beleza? Vamos adiante. Detalhe agora para essa formação irregular. O verbo do, o verbo go e o verbo have, eles passam respectivamente para does, goes and has. Atenção para a pronúncia does, goes and has. Goes como se fossem os goals do seu time, tá? E do passar para does. Do passar para does, go, goes e have, has. Alright? Vamos adiante então. Agora para falar o seguinte, ó, de expressões de tempo super comuns. Apareceu aqui o often, que é frequentemente. Apareceu agora in the morning, que é de manhã. Veja que a gente está usando para falar, a gente usa o present simple, para falar de coisas que acontecem habitualmente, né? Então observe que elas têm tudo a ver com o uso do present simple que a gente prescreveu lá no começo. E aí eu tenho never, que é nunca. Eu tenho sometimes, que é de vez em quando. Nós temos every day, que é todo dia. Nós temos always, que é sempre. Nós temos também aos domingos, ou às segundas, ou às terças, on Sundays. Nós temos usually. E nós temos então esse quadro aqui, ó, que compõe o quê? Expressões que a gente usa sempre, que a gente quer dizer que a gente faz uma coisa frequentemente. Aqui, ó, de novo, geralmente, de vez em quando, nunca, sempre, frequentemente, aos domingos, pela manhã, todo dia. Tá certo? Faz sentido isso para você? Pois é, elas têm de estar nas frases, ok? E agora, então, a gente vai para as frases efetivamente, começando pelas afirmativas. Quando eu falo assim, ó, I'm always late to work, comecei de propósito usando o verbo to be para falar que eu estou sempre atrasado para o trabalho. Tá vendo? E elas estão aqui, ó, em destaque para você conferir. Depois eu tenho sometimes she goes to the movies. Às vezes ela vai aos cinemas. Tá lá, também acontece habitualmente. Depois nós temos they never watch TV. Eles nunca assistem TV. Também ou acontece habitualmente ou nunca acontece. Também é present simple. Depois temos Paul studies English on Tuesdays. Ele estuda inglês somente nas terças-feiras. Beleza? Depois nós temos we are good friends. Está aqui de novo, ó. Não preciso ter expressão de tempo para falar que nós somos bons amigos há bastante tempo. Tá certo? Então veja só, a expressão de tempo não tem que estar sempre lá. Quando uma coisa está implícita, mas de novo, verbo to be e verbo to be, sendo usado no present simple. Tá legal? E para fechar aqui, ó, eu acho que você toma banho todo dia. I guess you take a shower every day. Será que isso é verdade? Tomara que sim. Fechou? Falamos das afirmativas, pulamos agora para as negativas. Então que a gente vai incluir o do, o don't, né, no caso, porque a gente está falando don't or doesn't, dependendo de quem for o sujeito. Mas vamos ver os exemplos. They don't like pizza. Eles não gostam de pizza. Pronto, tá ali. Agora, Mary isn't a neat person. A Mary não é uma menina, uma pessoa organizada. Tá vendo, ó? Negativo, tá legal? Tudo certo. Aqui eu botei o do, porque era uma frase que não usava to be. Aqui eu simplesmente coloquei o not do lado do to be. Assim como você já sabe, que é sempre que acontece. Depois, we don't go out at night. Nós não saímos à noite. Depois nós temos Paul doesn't talk to me anymore. Ele não fala mais comigo. Então, ó, por que eu usei do aqui? Porque aqui o sujeito era they e aqui era we. Agora passou a ser he, she ou it. Doesn't. Você sabe disso. Depois, I'm not a doctor. I'm not a doctor. Eu não sou doutor. Novamente, um verbo to be para provar que eu nunca fui doutor, não sou doutor. E isso é uma ação habitual usando o verbo to be, assim como em Mary. E para fechar, aqui nas negativas, you don't play games. Você não joga joguinhos. Tenho certeza que não joga joguinhos no celular e coisa alguma, tá certo? Tá lá as negativas. Para nós fecharmos agora com os exemplos, nós temos as interrogativas. Quando eu falo assim, ó, do you speak English well? Eu tenho que usar esse do aqui simplesmente porque essa frase é uma frase interrogativa. E o verbo meu principal é o verbo speak. Então eu coloco ele lá mesmo que ele não tenha valor nenhum, função nenhuma, tradução alguma, certo? Do you speak English well? Você fala inglês bem? Depois, nós temos are they brothers? Botei de propósito um verbo to be aqui para mostrar aqui, ó, ou eles são sempre irmãos ou nunca são irmãos, tá certo? Are they brothers? Eles são irmãos. Depois, what time does the store open? Veja bem, quando eu usar palavrinhas com WH, também não muda nada na regra do present simple. Elas só estão ali para perguntar
Que horas que a loja abre? What time does the store open? Lembrando que store é como se valesse pelo pronome it, por isso eu usei does para fazer a pergunta. Depois ainda, where is he from? Where is he from? De onde ele é? Tá vendo? Present simple novamente, embora utilize um to be. Ainda, eu tenho, does he go to the gym? Does he go to the gym? Ele vai para a academia? E para fechar, a gente tem how often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Com que frequência você vai à praia? E aqui todos os exemplos então do present simple. Bom, meu amigo, minha amiga, in your opinion, essa aula foi o quê? Coloca aí para mim, o seu comentário é tão importante quanto o seu like. Ela foi muito boa? Ela foi boa? Ela foi mais ou menos? Ou ela foi má? Não tenha problema de escrever o que você quiser. Por favor, me ajude a saber do que você precisa. Please, help me know what you need, ok? Thanks a lot, friends, for watching this video. God bless you. See you next time. Bye bye now.